Olá, pessoal! Hoje aqui na Doula Literária nós estamos recebendo o psiquiatra Tiago Salgado, que vem aqui nos esclarecer algumas questões nesse ano de 2026, em janeiro, onde a gente está na vigência do Janeiro Branco, no movimento nacional que é, desculpe, no movimento nacional de conscientização da saúde mental. Tiago, é um prazer enorme estar aqui com você. E Prazer, muito todo bom, meu. porque nesse momento nós temos assim muitas dúvidas sobre a saúde mental. E eu te pergunto, me diz uma coisa, é, hoje em dia, o psiquiatra no passado, né, todo mundo dizia, fui ao cardiologista, fui ao otorrino, ninguém dizia que ia ao psiquiatra, porque ele era meio, né? Agora, o psiquiatra agora, ele está mais para príncipe ou ele continua sendo lobo mau? É, ele continua sendo o lobo mau, mas com uma aura de vovozinha. Porque o que que acontece? Existe ainda estigma, mas hoje em dia as pessoas elas começaram a se presentear tal qual uma avó faz. Então, tá deixando um pouquinho o preconceito de lado e se dando a chance de ser bajulado emocionalmente, vamos dizer assim. Hum, Eu acho que é uma fase do mundo em que o adoecimento mental está muito, muito, muito grande e uma crescente muito importante. E eu acho que ele toma ares de vovozinha porque realmente as pessoas estão se dando ao direito de ter um colo de vó, uma comida de vó, entende? Então olha, acho que não é essa nem lobo, analogia foi nem lobo, perfeita. nem lobo, nem príncipe. Eu acho que tá para vovó. Tá para vovó, muito legal isso. E, assim, alguns vilões da saúde mental, né, e a depressão e a ansiedade estão aí, né? Estão aí e não adianta dizer que isso é uma coisa que vai passar. Muito pelo contrário, me parece que vieram para ficar. E vieram para ficar por quê? Porque a gente é bombardeado o tempo todo, né, por muitas informações, por muitas coisas. Como é que você vê digamos assim, essa subida de casos de depressão, de ansiedade, que não é só numa esfera de idade. A gente tem isso com o jovem, a gente tem isso com o adulto, a gente tem isso com o idoso. Fala um pouquinho disso. Então acho que o mundo todo ficou muito prático, ficou muito acessível, ficou muito ilustrado. Então a gente perdeu um pouquinho da capacidade de imaginar, de criar, de brincar, né? A criança parou de brincar, de se exercitar. Então, quando eu estava ainda na faculdade, lá na década de 2010, a gente já tinha uma projeção de que a depressão entraria como a principal causa de doença, a principal doença com um caráter afastador do serviço de uma pessoa. A gente já sabia naquele momento que isso se tornaria uma realidade, baseada em um monte de fatores, dentre os quais o excesso de informação, a necessidade de ter mais trabalho. O que eu diria sobre o ter mais trabalho? O mundo encareceu, então não basta só você ter a sua carteira assinada com o seu salário de X. Você não basta trabalhar 8, 10 horas por dia. Você tem que pegar um Uber ou fazer uma entrega. Então, o mundo está adoecendo, acho que por excesso de trabalho, por falta de recurso financeiro e uma informação muito grande na palma da mão de todo mundo. Essa informação acaba que gera
a coisa que eu acho que é mais adoece na parte mental, que é a comparação. A comparação antes vinha entre os irmãos, os primos, os colegas, os amigos. Hoje a comparação vem de pessoas inalcançáveis, inatingíveis. Então você está rolando o feed, você está vendo é, a riqueza, por exemplo, de cantores famosos ou de celebridades, e você acaba falando assim, que vida é essa que eu tenho, né? Eu tenho, Trabalho tanto e no final eu não tenho essa piscina maravilhosa em casa, eu não tenho essa vista bonita para ficamos olhar, reféns da ostentação. Acaba ficamos que reféns da a ostentação. gente se compara com coisas que É porque a gente tinha o quê? Vamos voltar aí 20 anos, 30 anos atrás, o que que a gente tinha em relação, por exemplo, a um artista bem sucedido? A gente tinha uma apresentação no Domingão do Faustão daquele artista, a gente tinha aquele contato, a gente não tinha noção da intimidade, de como que era a casa daquela pessoa. Hoje a pessoa expõe essa casa. E a gente, como fã, acaba que segue essa pessoa. E eu estou falando isso numa escala de artista, mas tem um monte de outras escalas, né? De o que dizem hoje influenciadores, né? Que ganham sim, rios de dinheiro. Às vezes, né, a gente até questiona sobre a qualidade do que eles influenciam. Então, assim, eu acho que a vida da gente hoje é uma eterna comparação e na ponta do dedo, entende? Então, temos a questão do ter necessidade de trabalhar mais, viramos. Eu sou de uma geração que teve que estudar demais e trabalhar demais e adoeceu demais. Então, as projeções de 15, 20 anos atrás, elas se concretizaram com a depressão, né? A depressão está aí, a ansiedade está aí, esse afastamento ele está aí mostrando que a projeção era correta. por exemplo, você falou da ansiedade, da depressão. Existem os remédios antidepressivos, Sim. que, na maioria das vezes, quer dizer, para mim que sou leiga, né, o Uhum. antidepressivo ele vai ter um papel de me equilibrar quimicamente, né? Sim. Então, aí depois disso, vai ficar tudo bem ou não, mas existem. O antidepressivo é para isso? Todo antidepressivo, todo ansioso tem depressão? Ou você pode ser deprimido e não ser ansioso? Isso é uma dúvida que eu tenho, porque quando eu li a primeira vez, eu tive um processo de ansiedade generalizada em 2008 com pânico, quando isso não era nem falado. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui a um psiquiatra, eu fiz três, né? Simplesmente eu não acreditei que eu tinha que tomar antidepressivo. Afinal de contas, eu não era depressiva. Eu trabalhava, eu isso, eu aquilo. Só que é aquilo, né? A gente ignora uma coisa, não quer acreditar que está acontecendo. E eu precisei piorar muito para entender que eu tinha que tomar um antidepressivo. E a situação chegou num ponto, né? Num paroxismo, que eu tomei um remédio antidepressivo no consultório, porque eu tinha um preconceito tão grande contra o remédio que eu achava que eu ia morrer. Aí eu falei, doutor, eu vou tomar aqui, porque se eu morrer, se eu passar mal, você já me socorre. Então, assim, Uhum. e essa dúvida eu vejo hoje, tanto tempo depois, né, 20 anos quase depois, que ainda persiste. Porque às vezes eu converso com pessoas, Deus me livre de tomar um antidepressivo, Deus me livre, prefere tomar um remédio, um calmante, né? A grosso modo, um alprazolam, ou talvez um Rivotril, Disso ou ninguém tem medo. é, disso ninguém tem medo. E aí eu agora que entendi essa coisa toda, porque como foi uma coisa comigo, eu fui tentar entender. É um depoimento que eu estou dando e uma dúvida, né? Porque eu acho que quem está no processo ansioso está deprimido. Porque o próprio processo ansioso já te deixa assim.
Porque ele tem hora marcada para ter uma crise, ou você passa o dia inteiro, né, naquela coisa de, meu Deus, o que que vai acontecer? Não tem nada para acontecer no seu normal. Né? Mas você está naquele pique do que tô correndo mesmo, para quê? Né? Então, a minha pergunta ela tem muito a ver com isso. O antidepressivo, ele é para depressão, ele é para ansiedade, ansioso é deprimido, deprimido tem ansiedade. Me conta este babado. Então, a gente precisa entender que antidepressivo é um nome generalizado, né, para diversas classes de medicamentos, né? E cada classe de medicamento tem suas peculiaridades e cada medicamento dessas classes tem as suas subpeculiaridades, entende? E muitos deles agem na ansiedade. Eu acho interessante a gente começar falando que o que que seria uma depressão, o que que seria uma ansiedade de maneira um pouquinho mais metafórica. A gente está aqui hoje, eu com você, papeando sobre, né, de maneira muito Leve. agradável, É, papeando leve sobre assuntos sérios. A gente está no presente. Mas aqui tem uma pessoa angustiada que tem um plantão amanhã que tem que acordar às 5h45. Então eu estou ansioso porque eu estou projetando um futuro. Em compensação, às vezes eu estou com um pesar porque existe a data de hoje, o falecimento de minha avó 20 anos atrás. Então, o que que é a depressão? É o passado em excesso. E o que que é a ansiedade? É o futuro em excesso. nossa, perfeito. Naturalmente, naturalmente, quando a gente vai viver o futuro em excesso, a gente vive esse futuro em excesso e cansa-se no presente. O cansaço tira energia e a depressão é uma falta de energia. Então, todo ansioso pode vir a ficar deprimido, mas nem todo deprimido é ansioso, ou nem todo deprimido teve que ser ansioso antes. Eu acho que são coisas que, primeiro, eu acho muito que a psiquiatria, a psicologia também tem determinado ultimamente a gente evitar diagnósticos, porque os diagnósticos eles estereotipam as pessoas. Então, vamos entender que a gente tem sentimentos, sintomas depressivos e sintomas ansiosos, cada qual no seu lugar. Mas às vezes a gente não vai dar o CID da doença para o paciente, porque às vezes o paciente ele não vai aceitar e vai procurar outro profissional e vai dar seguimento com outro discurso para não ouvir aquilo de novo, uma negação, né, a fase do luto, a primeira fase do luto, né? É, então eu acho que as duas têm a ver, e as duas têm a ver com a não presentificação. A gente não está vivendo o presente, a gente está vivendo ou Lá atrás, lá. voltando para o passado a melancolia, antigamente a gente chamava a depressão de melancolia, né? Então eu Uhum. fico melancólico por lembrar com dor, com sofrimento para o passado, e fico assustado, afoito, pronto para luta e para fuga para o futuro. Só que eu estou no presente, não estou vivendo o presente. Estou vivendo A presente. ansiedade, ela, no certo ponto, ela é um instinto necessário para o ser vivo. A necessidade de você estar atento, alerta, prevendo o movimento dos seus inimigos, dos seus predadores. Mas o negócio é quando transtorna. E eu acho que a maior parte das pessoas hoje, se não experimentou, experimentará esse transtorno. Porque me parece que ser uma coisa da vida que nós estamos vivendo hoje, né? É a vida moderna, né? É a vida moderna, né? Porque às vezes eu fico pensando sobre isso também, como evitar.
mas não tem muito como evitar, porque a ansiedade vem até de uma alegria, né? Quando você está super alegre, pronto para alguma coisa que vem, você está ansioso. Também é uma forma de ansiedade, né? E, assim, eu tenho um monte de perguntas para fazer para você, então eu tenho que ver aqui na minha colinha. E aí, vamos lá. Tratar desse processo. Só medicamento resolve? Não, Não. Sim. não. E aí? É. Eu vou em E aí, você que vai me receitar um medicamento, mas assim, eu acho o seguinte, o mundo não é justo. Justo seria se a gente tivesse educação, se a gente tivesse acesso, se a gente tivesse orientação. Acho que a pessoa educada ela já seria naturalmente ciente das suas necessidades, se fosse uma pessoa, né, com a inteligência suficiente, né, porque não basta educação para a gente medir inteligência. Se a pessoa fosse educada e tivesse capacidade financeira ou uma estrutura estatal que fosse um SUS, por exemplo, que é maravilhoso, mas que o SUS tivesse psicoterapia, eu acho que todo mundo passaria por ela primeiro, sendo educado, tá certo? hum, Pô, eu tô experimentando aí umas semaninhas de ansiedade, de melancolia. Eu acho que eu vou procurar a clínica da família, lá vai ter um psicólogo, vou conversar. E o psicólogo faria essa triagem. O que que acontece hoje? Hoje é muito mais fácil o inverso. A pessoa passa primeiro para o psiquiatra e ele vê a necessidade da reestruturação da mente. E a reestruturação da mente, ela não é uma coisa que a química vai fazer sozinha. A química ela vai levar a um reequilíbrio de hormônios, principalmente os excitatórios, né? A dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Mas e aí? O remédio vai fazer a reforma necessária na sua cabeça? Não vai. para que você Então, não caia de novo para você não cair. nessa mesma É, armadilha, né? Porque acaba sendo uma armadilha, um gatilho, como as pessoas às vezes falam, né? E e agora, naturalmente a vida não para, a vida não pois é, parando, a gente adquire novos problemas, adquire novas questões, e aquela medicação que outrora fazia efeito, não faz mais. E você, está preparado para os novos problemas, os novos desafios? Quem prepara isso é psicólogo, é psicoterapia, sim, entende? Eu acho que essa reestruturação ela é é necessária necessária para que você. nesse ponto. A terapia é importantíssima. Eu percebi isso quando comecei a fazer, nunca mais larguei, né? Mas é o que você falou, nem todo mundo tem Nem todo condições mundo conhece. e acesso. Né? E muitas vezes você acaba sacrificando, fazendo menos do que queria e do que devia, porque a questão financeira ela bate firme, né? Então você acaba diminuindo coisas que você gostaria de continuar fazendo. Tiago, me diz uma coisa: a mulher, por ter hormônios, uma menopausa que é muito difícil às vezes para algumas, acho que para uma grande maioria até, ela tem mais propensão a essa melancolia do que o Sim. homem, mas A ela tudo. procura mais a rede de saúde, ou não? Sim. A mulher, ela primeiro, a variação hormonal dela não é durante a vida, é mensal. Mensal, exatamente. Mulher é Fases da bicho lua. esquisito que sangra todo mês, já dizia Rita Lee, sabia tudo. É maravilhosa, Rita Lee. Eu sou um fãzão dela. Ah, então somos dois. Então, essa variação hormonal já deixa a mulher propensa a quadros de melancolia, né? Mas não só a melancolia, existem outras predileções das doenças mentais pelas mulheres, né? A própria ansiedade, os quadros de ansiedade, os quadros de transtorno bipolar, né? Ah, sim. Então,
Hum, Tem a predileção pelo sexo feminino, também com essa explicação hormonal, também com uma fragilidade emocional natural, que nem todas têm, mas, mas naturalmente a gente acaba que a mulher ela é mais suscetível, sim, até por uma estrutura machista eu ia que a gente tocar nesse sempre ponto. viveu. Essa estrutura machista ela bota até hoje isso é lamentável, né? É Que a gente lamentável. tenha que discutir isso. Mas ela bota a mulher numa situação de trabalho triplo, né? Trabalho muito pesado não remunerado, que é o trabalho da casa, do cuidar dos filhos, do educar os filhos, né? Uhum. A gente tem que lembrar que a gente vive num país onde quem chefia as casas são as mulheres, né? Porque os homens às vezes nem estão aí. A É, maior parte das casas são dirigidas por mulheres. E essa sobrecarga toda um dia cai na conta, né? existe socialmente um papel atribuído à mulher muito grande, é um cansaço, né? E outros foram se juntando a eles, porque lá atrás, há 60 anos atrás, as mulheres ficavam em casa e não saíam para trabalhar, a grande maioria. Depois Mas passaram a trabalhar sem uma estrutura para suas crias. Então a mulher, ela subloca de outra mulher para olhar seus filhos, porque nós temos creches aqui, mas não um horário compatível com o trabalho. Então, você acaba tendo uma outra mulher que também deixa seus filhos para olhar os seus na sua casa. Então, uma coisa muito. Não é toda mulher que tem uma estrutura de apoio ou condições de pagar desculpa, uma a boa, maioria não tem. não tem, uma boa escola integral, né? Então, você acaba, está sempre apavorada. É a responsabilidade do filho, é isso, é aquilo. Como você falou, é uma estrutura machista que perdura, né? Perdura. Então a mulher ela acaba sendo muito iludida por aquilo lá, porque as mulheres estão poderosas, estão isso. Não, as mulheres estão cheias de trabalho, dentro e fora de casa, cheias de responsabilidades com seus filhos, com as outras demandas e muitas ainda responsabilidades pelos pais, que idosos vivem mais e têm problemas mentais, Alzheimer, demência e outras coisas. E aí acaba sendo a filha mulher, com raras exceções, né, que vai ter um papel nisso. Então, assim, eu Às tenho vezes até um 60 papel físico, né? físico, eu tenho 65 anos, eu sou uma observadora da vida, literalmente a vida passou por dentro de mim, porque eu vivi muitas coisas, e eu observo às vezes com tristeza que as discussões de hoje sobre essas questões são as mesmas de quando eu tinha 16 anos, 17 anos, 18 anos. Quer dizer, sabe, houve é como se aquilo ali meio que naturalizou-se a É, mulher em todos esses papéis. Ela reclama, mas faz. Sabe aquele negócio? Rouba, mas faz? É a mulher. Ela reclama, mas acaba fazendo. E eu vejo muitas. Eu tenho duas filhas e vejo como é que a coisa funciona, né? E vejo com amigos, com outras pessoas. Então, assim, é o que eu já imaginava, que a mulher é mais atingida. Mas o homem, ele mesmo atingido pela ansiedade, pela depressão, ele procura menos o médico, porque eu acho que ainda tem aquela coisa de, não, porque eu não vou procurar, porque afinal de contas, isso é coisa de mulher. A gente ainda tem isso, essa estigmatização. mas tudo da saúde como um todo. É Eu como ia um concluir todo. até a sua pergunta que você falou assim, a mulher procura mais a saúde? Ela procura mais a saúde como um todo. Por quê? Justamente por tudo que você disse. Ela é a cuidadora da própria vida, às vezes ela quem é o arrimo da família, tem filhos, tem um familiar idoso para cuidar e não tem direito de morrer. Aí ela procura. Aí ela entende que com dinheiro ou sem dinheiro, ela tem que ir no ginecologista, ela tem que fazer uma mamografia, que ela tem que estar em dia na clínica da família, entende? Porque a gente está falando aqui para um público que pode atingir um público que é um público que é usuário da clínica da família.
que não Sim, tem um sim, plano de saúde, que não tem uma sim, grana para pagar R$ 400 uma consulta, entende? Que é a maioria das pessoas, né? exatamente. A Então, maioria das assim, a pessoas. mulher ela não tem direito de morrer enquanto ela não cuidar dos filhos, não cuidar dos pais. Então, ela corre atrás disso. E o homem, sim, machista, ele fala que é frescura. Não, isso daqui resolve. O homem só não suporta dor, como a mulher suporta. A mulher, por ser um bicho que sangra, como disse a Rita Sangra todo Lee, mês, é. né? Que A tem as bichinha é cólicas, que esquisita. tem as dores de cabeça com maior frequência do que o homem. A mulher aguenta mais dor, né? A gente vê isso. Eu costumava brincar que, na verdade, eu costumava brincar, não, eu brinco até hoje, né? Quando o homem tem uma determinada lesão, dependendo do local, é CTI. A mulher chega rindo, sambando, né? Jamais seria uma questão, um parto natural para um homem, seria cesariana sempre, sempre. E agora deixa eu Então, te falar. Essa cesariana, não, meu parto normal é cesariana. Olha, dói pra caramba, fiz três, viu? Não pude ter normal. Por quê? dói, dói, mas ele Porque não, eu ele vou não te quer contar. contração, não. Ele não quer Pelo, não, contração. tem essa contração, mas você já faz cesariana. Então, é um negócio assim, né? Porque corta as camadas. Tem uma coisa aí de que corta, é Aham, o lugar que corta mais camadas. Bom, é aquilo. Ainda bem que a gente tem filho, o primeiro dia, nunca mais. Aí eu tive três, teria até mais. aham. Ainda bem que a gente esquece, né? A gente esquece dessas coisas, porque, como você falou, né? Então, assim, esse sentimento, às vezes, de não vou dar conta, não vou chegar lá, é um sentimento, assim, muito difícil. E aí se junta esse sentimento, e eu acho que aí não é homem ou mulher, são os dois, ao sentimento de, olha, fulano está no barco, olha esse crânio, que corpão, olha não sei o quê. Aí você fica ansioso porque você não está fazendo tudo que você tem que fazer para ficar igual à propaganda, né, que estão mostrando o certo, a naturalização de como tem que ser o certo. E aí você vive num país em que a educação ela é desse tamaninho, quando ela precisava ser desse. E a gente sabe o porquê disso. Então, tudo isso, para quem consegue olhar assim de fora, deprime, chateia, para ser um pouco menos drástica, né? Então, às vezes, você precisa mesmo do remédio, da atividade física, Da você arte. precisa realmente, sim. Eu hoje também falei sobre isso, né? A questão da atividade física como uma forma de você equilibrar mente sã em corpo são, né? Então, de equilíbrio. A gente vive buscando esse equilíbrio e a gente, eu acho que caminha, não sei, você que é o especialista, para não caminha para reverter esse quadro. Me dá a impressão triste que a gente caminha ainda mais para piorar esse quadro, porque a gente tem a questão das telas, né? Hoje em dia, as crianças, eu tenho dois netos que não ficam nas telas, mas é uma luta. O que vai fazer 10 anos, nossa, é uma luta para você não deixá-lo nas telas, seja na televisão, no telefone. Você vê crianças, às vezes, de, sei lá, 10, 11 anos, que tem telefone. Você vê, a pessoa já sabe, pessoa desse tamaninho, tem 3, 4 anos, já sabe fazer assim com o dedinho para passar. Então, isso é incrível. Meu neto, por exemplo, eu gosto muito de ler no Kindle, né? Que eu carrego ali todos os meus sonhos. E eu fiquei surpresa do dia em que ele botou, assim, com o dedinho, ele botou o que ele queria ali. Falei, Uhum. ué, você viu a vovó fazer isso? Vi. São Falei, que nativos coisa. digitais, a gente não é. Nós não São somos. nativos, eles são nativos digitais. Então, eu acho super interessante você ter comentado isso, porque tem coisas muito interessantes para serem comentadas em cima disso, né? Primeiro, o que a gente chama Eu vou te de. avisar só um minutinho, dá licença, que nós temos 10 minutos para não encerrar a nossa reunião correndo, tá? Então, vamos falar, porque você vai voltar, eu tenho certeza. Ah, sim. E eu quero que Não, você fale um então, pouquinho disso. então Mas você é um você pode. pouquinho.
Tá. Fala só um pouquinho. Só para falar que antes a gente usava o termo chupeta eletrônica, hoje a gente chama de cocaína eletrônica, né? Porque, ai, tá chorando, toma o celular, toma o tablet. Só que isso está gerando um disparo dopaminérgico tão grande naquela criança que às vezes tem abstinência. Exatamente, você falou, toma o tablet. Você vê criança, às vezes, sentada, pequenininha, com o dedinho. Eu não sei jogar um jogo desse, mas também não gosto. Nunca gostei de jogo. Então, assim, eu não sirvo para essa comparação. Se eu fosse uma criança de agora, eu continuaria sendo uma criança esquisita, que nem quando eu era adolescente, jovem, porque eu gostava muito de ler. Agora, eu quero que você me fale, antes da gente terminar, me fala de uma coisa na seara da arte, uma peça de teatro, uma música, um filme, alguma coisa que tocou o coração do nosso querido psiquiatra e da pessoa, Tiago. Fala para mim. Então, a gente conversou, né, antes de estar aqui. Você me perguntou de um livro, de o que seria bom para a gente trocar a tela, uma televisão, às vezes até um som que o som é um ruído, às vezes é bom, é clássico, mas é um ruído que deixa a gente. Você tá aí? Eu tô aqui, não sei o que Ah, tá. aconteceu aqui, não. Ah, tá. Que às vezes deixa a gente alerta, né? É, e você me perguntou um bom livro para a gente ler antes de dormir. Um livro de poesia. Uau! A gente Adorei! tem Mário Quintana, Ai, Mário maravilhoso, com maravilhoso, antologia maravilhoso. de 1940. A Rua dos Cataventos, maravilhosa, antologia poética de 1966, que é maravilhosa. Tem um livro para criança que você lê em menos de 10 minutos, que chama A Parte que Falta, que bota qualquer marmanjo para chorar. Olha, já Qualquer vou procurar marmanjo para esse, eu chorar. vou botar, eu vou pegar esse para ler para meus netos, a parte que É, falta. eu sou um Eu cara vou que ter que gosta. terminar a reunião porque tem o aviso aqui da máquina. Mas, Thiago, olha, Sem primeiro, problema. muito obrigada, De porque foi nada, eu que agradeço. Não, imagina, você vai voltar aqui outras vezes, porque esse papo com você é daqueles papos que não acabam em 30 minutos, 40. Você é a pessoa da gente sentar, tomar mais do que um café. Tá certo. Muito É um prazer. obrigada. Um beijo grande para você. Tudo de bom. Gente, foi ótimo Beijão. estar aqui junto. Beijo para todo mundo.